que deu aí de novo do ano passado para cá? A gente falou um pouquinho sobre robótica no ano passado, mas me parece que você andou viajando pra caramba aí, entendeu? Eu acho que você só não comprou um robô ainda porque o trem não é barato, né? Exatamente. Mas assim, semana passada teve o Admil também aqui, que também tá operando, né? Ele é Uro, né? Faz um trabalho bem legal, né? É um entusiasta também do robô. Um grande amigo. Né? E assim, né? Me parece que você descambou mesmo para esse lado e eu tô achando que se você tivesse ali, né, vai lá, um robô ou um presente misterioso, você ia no robô com certeza, entendeu? Então me fala aí como é que foi esse ano sabático aí para melhorar ainda mais e se preparar para esse novo cenário que me parece ser assim atualíssimo e muito breve, né? Bom, Rica, vamos lá. Primeiro assim, quando a gente fala de obesidade, nós estamos falando de uma doença crônica, multifatorial, vitalícia, recidivante e potencialmente letal. Então esse palavrão que eu acabei de falar, infelizmente, tem sido um dos grandes problemas de saúde mundial. Então nós temos um crescimento exponencial do número de portadores de obesidade no Brasil e no mundo. Isso se extrapola para todas as classes sociais. A obesidade não é mais uma doença de nicho. Diversas linhas de tratamento recebem investimento bilionários para tentar conter essa doença. Haja visto a Novo Nordisk, né, que é uma empresa que tem trabalhado muito os análogos do GLP-1. Para quem está nos ouvindo aqui, os análogos do GLP-1, o GLP-1 é um hormônio incretínico produzido no íleo distal, que é uma porção distal do nosso intestino, que foi descoberto através da cirurgia bariátrica. Esse hormônio ele tem o poder de aumentar a produção de insulina por uma hipertrofia das ilhotas de Langerhans e células beta. E ele tem também como um efeito secundário, inicialmente era tido como um efeito colateral, hoje é já sabidamente um efeito secundário, alguns sintomas gastrointestinais como inibição do apetite, plenitude gástrica, que culminam com a perda de peso. Então, esse hormônio gerou essa linha de medicações que a gente conhece desde a época do Trulicid, Victoza, Saxenda, Ozempic, agora a gente já está no Mounjaro, Wegovy, ou seja... Então, a indústria farmacêutica investe pesado na tentativa de tratar a obesidade ou de achar mais ferramentas. Nós temos o segundo pilar de tratamento da obesidade, que é a indústria endoscópica. Então, também tivemos, nesse ano, além do lançamento de drogas que podem auxiliar pacientes que não têm uma indicação de cirurgia e que querem uma outra opção de tratamento além da cirurgia, tem os tratamentos clínicos que estão melhorando. É óbvio que cada um com as suas potências. Nós vamos ter tratamentos clínicos que podem chegar a 20%, 25% de perda de peso. Nossa, e nós vamos ter cirurgias bariátricas que vão chegar a 60% de perda de peso. Então, nós temos a linha do tratamento clínico que sofre grandes investimentos, mas sempre vai esbarrar numa dificuldade, porque quando eu defini a doença, eu estou falando de uma doença multifatorial. Então, não adianta você ter uma orquestra sinfônica imaginando que cada integrante seja um ponto de atrito com a doença. Não adianta a gente imaginar que trocando apenas o cara do violino vai se resolver todo o resto, né? Mas já ajuda. Nós temos o tratamento endoscópico, onde também os balões evoluíram. Então, hoje a gente já tem a opção do balão deglutível, que é feito... A introdução é feita sem endoscopia, mas ele precisa de um endoscopista para ser acompanhado. Normalmente ele é absorvido com 3, 4 meses. Temos o balão israelense, que é o SPATS, que já é cientificamente comprovado como o balão mais potente de perda de peso. Esse é o balão que nós mais trabalhamos. Então, nós usamos já o SPATS 3, é a terceira geração desse modelo de balão. Já está vindo para o SPATS 4, que é a 4ª geração. Então, ele tem 2 grandes diferenciais. O primeiro diferencial é que ele é um balão que pode ficar por 1 ano no paciente. Então, o paciente tem um período maior para fazer a sua reeducação e adaptação. E também ele é um balão ajustável, então por volta de 3, 4 meses, como normalmente os pacientes com os balões convencionais vão ter a interrupção da sua perda de peso, dificilmente vão perder peso depois de 3, 4 meses. No balão SPATS a gente consegue encher ele mais um pouco, o paciente ter um pouco mais de saciedade, ele entra numa segunda curva de peso, podendo chegar também a 20, 25% de perda de peso.
E na outra ponta, a cirurgia da obesidade. Uma cirurgia extremamente consolidada, é uma das áreas cirúrgicas que mais produz material científico, ou seja, o cirurgião bariátrico ele tem uma essência de ser muito estudioso, pelo menos o cirurgião que busca estar atualizado, ele vai estudar fisiologia gastrointestinal, ele vai estudar balanço energético, ele vai estudar diabetes, ele vai estudar hipertensão, ele vai estudar as doenças associadas à obesidade. E também a indústria tem feito investimentos enormes dentro dessa área. Primeiro, investimentos nos materiais. Bom, você já nos acompanha, conhece nosso trabalho, mas a gente tem muito orgulho de falar que mesmo estando em Rondônia, hoje nós temos aqui, dentro da nossa rotina de trabalho, como de praxe, oferecer para os nossos pacientes os melhores materiais, próteses e órteses dessa área. Então, nós estamos falando de grampeadores automáticos, grampeadores que têm leitura por bioimpedância da espessura do tecido que vai ser grampeado, grampeadores inteligentes, grampeadores que são descartáveis, que, portanto, permitem um menor índice de infecção, grampeadores que são com tecnologia que nós chamamos de tri-staple, ou de 3 linhas de grampo, que reforçam essa segurança no sentido de ter menor risco de vazamentos. E, lógico, dentro do guarda-chuva da cirurgia minimamente invasiva, dentro da obesidade, nós temos um player que ele não surgiu hoje, mas ele vem se consolidando fortemente dos anos 2018, 2020 para cá, que é a cirurgia robótica. Então, quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, a gente está falando de cirurgia videolaparoscópica, nós estamos falando de uma videotireoidoscopia, nós estamos falando de uma cirurgia por endoscopia, nós estamos falando de uma toracoscopia para resolver um problema de hiperidrose ou de suador na mão. Nós estamos falando de uma cirurgia de coluna por vídeo. Então, cirurgia minimamente invasiva, ela abrange todas essas possibilidades de resolver problemas com incisões menores, com agressões menores. Na nossa área de atuação, nós temos a videolaparoscopia, que é a videocirurgia da parte abdominal, principalmente, que vai tratar praticamente todas as doenças. E aí, dentro do guarda-chuva da videocirurgia, nós temos hoje o ápice da tecnologia minimamente invasiva, que é a cirurgia robótica, que usa também da mesma forma os furinhos que nós tanto falamos aqui que a videocirurgia usa, mas aí nós já temos um outro ambiente, um outro setup. Então, aí eu já tenho um equipamento, que é um robô, que basicamente ele lembra o aspecto de uma aranha, que tem 4 braços, que vai ficar acoplado ao paciente. Nesses braços eu tenho uma câmera, que ela me oferece uma imagem 4K, ela me fornece uma imagem em 3 dimensões, e eu vou ter 3 braços de trabalho, com pinças que fazem movimentos que a pinça de videocirurgia não faz, com pinças com tecnologia de eletrocirurgia, de bisturis monopolares, bipolares, ultrassônicos, acoplados a esses braços, com pinças que corrigem tremores, com pinças que fazem movimentos que a nossa mão não faz, que nós chamamos de endo-reach. Então, por exemplo, às vezes eu quero fazer um movimento que na laparoscopia eu não consigo, no robô eu consigo. Os movimentos não anatômicos, no caso, Exatamente. né? Acho que o principal aí é costurar o abdômen para cima. Exatamente. Que é a grande dificuldade, né? Que você já me fala. Exatamente. Você tinha que trabalhar com ele. Eu consigo trabalhar espelho. Então, eu vou já falar um pouco mais disso, eu acho que a gente vai ter tempo para isso, mas só para fechar esse leque da videocirurgia e da minimamente invasiva. Então, a cirurgia robótica tem esse robô acoplado e o cirurgião ele vai operar num cockpit, dentro do mesmo ambiente. Então, as pessoas confundem muito cirurgia robótica com telecirurgia. Não é essa a proposta da cirurgia robótica. É lógico, a telemedicina na consulta, no acompanhamento, numa avaliação clínica, ela já é uma realidade, a gente já atende por telemedicina, mas ainda a cirurgia ainda não consegue se dispensar um cirurgião ali ao lado do paciente, né? Então, a gente opera sentado, o que de certa forma gera mais ergonomia para o cirurgião, portanto, ele se torna resistente por mais horas. Segundo, ele tem
conforto para operar e ele acaba operando melhor. Então, a cirurgia robótica, ela começou realizando aquelas cirurgias que eram mais difíceis de serem realizadas por vídeo. Entre elas, a urologia. Sim. Então, hoje, dentro da cirurgia robótica, a primeira especialidade que migrou foi a urologia oncológica. Então, por exemplo, uma prostatectomia radical hoje, que é uma prostatectomia por câncer de próstata. O padrão ouro hoje é a cirurgia robótica. Quando a gente fala padrão ouro na medicina, não significa que os outros métodos não são corretos, mas que cientificamente, comprovadamente, eles não conseguem replicar o nível de qualidade, segurança e eficiência que a robótica oferece. Então, na cirurgia digestiva, cirurgia geral, que é a nossa área, a cirurgia robótica ela começou muito para aqueles pacientes que são super obesos, onde muitas vezes você demanda de muita força, as pinças de vídeo às vezes quebram durante a cirurgia, ela não consegue suportar aquele peso. Então, é um perfil para paciente para cirurgia robótica. Pacientes que têm cirurgias prévias, a gente tem dentro da cirurgia bariátrica ou da cirurgia digestiva o que a gente chama de cirurgias revisionais, que é quando você vai pegar um paciente que muitas vezes já fez uma cirurgia, muitas vezes aberta, com grandes cortes há muito tempo atrás, e você vai reformar aquele abdômen. Vamos fazer uma nova cirurgia, vamos pegar essa bariátrica antiga que está com problema, que não está te dando o resultado que você deseja, que não tem o conforto que você quer, e vamos transformar essa bariátrica 1995 numa bariátrica 2024. E esses pacientes, eles têm um abdômen com muito processo aderencial. Então, você tem que separar as estruturas, você tem que separar as aderências. Esse é um perfil de paciente também beneficiado com a cirurgia robótica. Nós temos aqueles campos operatórios que são mais difíceis na laparoscopia e na cirurgia robótica acaba sendo melhor. Por exemplo, a pelve, o reto baixo, por exemplo, esôfago, algumas cirurgias de tórax. Então, esse tipo de cirurgia que tinha uma dificuldade maior foi por onde a cirurgia robótica começou, mostrando que, olha, essa plataforma ela consegue resolver problemas aqui. Mas a coisa se expandiu. Então, vendo que o resultado era similar ou superior do que a vídeo nessas cirurgias mais complexas, por que não fazer uma hérnia? Por que não fazer uma vesícula? Por que não fazer, de repente, uma bariátrica primária, uma sleeve, um bypass por robô? Então, hoje a coisa se expandiu. E o robô, então, ele ocupa esse espaço da maior tecnologia disponível para a cirurgia minimamente invasiva. E aí a gente tem uma série de cirurgias que podem ser realizadas, uma série de recursos que a gente pode destrinchar falando de robótica.